Muito bem, meus amigos. Boas-vindas a todos vocês, aos que já chegaram, aos que vão chegando daqui a pouquinho. Todos muito bem-vindos para um novo estudo dentro do nosso tema central, que é o tema da mediunidade. Como nós tínhamos combinado há dias atrás, não é, por ser o início de mês, nós combinamos de fazer algo um pouquinho diferente, que pudesse ser um tema de palestra, de estudo, um pouco diferente do nosso dia a dia, dos nossos encontros habituais, né? Então, fizemos uma pequena enquete e ficamos de conversar, então, sobre mediunidade de parceria e a nova era. Então, vamos nos preparando para esse estudo e vamos providenciar em seguida a nossa prece para darmos início à reunião em si. Então, sejam todos muito bem-vindos, que nós possamos nos envolver em mais uma das nossas orações, procurando que com ela todos os amigos espirituais que possam nos assistir estejam próximos a nós, nos inspirando, nos protegendo, sempre nos envolvendo com o mesmo amor de sempre. Que cada um de vocês, onde estiverem, nos seus lares ou em algum outro contexto, mais abertos e participando do estudo da noite, estejamos todos muito bem. Agradecendo a Deus e a Jesus a assistência destes benfeitores, ligados a cada um de nós, vinculados ao Espiritismo, ao Evangelho de Jesus e a todos estes que de mais alto concorrem para o progresso de nós todos e da humanidade em geral. Que nós, mais uma vez, nos mantenhamos felizes, abraçados, aproveitando para nos lembrarmos que, durante o estudo, nós também podemos ajudar, doando nossos fluidos, elementos úteis que possam concorrer para o bem-estar de pessoas em qualquer lugar do mundo, relacionadas a nós mais diretamente ou não, porque os critérios são critérios de um amor que nós ainda não conhecemos. E são justo estes espíritos que vão movimentar tudo que eles puderem para os que estão sofrendo nos lares, nos hospitais, nas ruas, e muito aqueles que estão precisando de assistência no mundo espiritual, porque desencarnados na atualidade. Que nós nos alegremos por nos reencontrarmos assim, por podermos passar alguns minutos juntos entre nós e, ao mesmo tempo, com espíritos tão queridos, ligados a todos e aos nossos ideais de amor, de justiça e de caridade. Muito obrigado, amigos todos, e que nós então possamos dar início ao nosso estudo da noite sobre
mediunidade de parceria e a nova era. Muito bem, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês, que nós possamos estar a postos, buscando tudo aquilo que seja benéfico, proveitoso, de tal maneira que nós vamos pensando assim. Eu vou fazer alguns comentários sobre o tema, isso vai durar alguns minutos, mas depois todos poderão fazer os seus questionamentos, trazer as suas contribuições, nos moldes, vamos dizer, de um pequeno seminário, não é? Respeitando o tempo habitual das nossas reuniões. Então, meus amigos, uma primeira ideia para nós é a ideia de voltarmos a enfatizar sobre que mundo é este. Lembrando que nós todos vivemos na Terra, planeta de expiações e de provas, e que ele tem como que uma configuração muito própria, né? Nós, através do Espiritismo, com Kardec, obviamente, há mais de um século e meio, aprendemos que nós temos o plano físico, onde residem bilhões de encarnados, tanto quanto nós temos o mundo espiritual, e é como que um outro mundo, porque aqueles que lá habitam e vivem, também muito próximos a nós, eles não têm a vestimenta física, eles estão na erraticidade, no mundo espiritual, de tal maneira que eles têm características próprias, não é? Mas são outro tanto de muitos bilhões de seres humanos e que estão no mesmo processo evolutivo que nós hoje, que estamos encarnados, estamos. Mas nós podemos lembrar e devemos que, na verdade, tudo isto é um mundo só e que é exatamente as mesmas raízes, as mesmas características espirituais e morais que fazem com que nós entendamos que tudo isto aqui é um único mundo, um mundo só. E justo é a mediunidade, seja a mediunidade, vamos dizer, intuitiva, a mediunidade sutil, e muito a mediunidade ostensiva, que faz com que nós entendamos isso tudo como um mundo só. Ora, nós estamos no plano físico, ora, nós estamos no mundo espiritual. Mas nós estamos, por razões históricas, muito antigas, todos mutuamente vinculados. Então, a mediunidade, que pode ser sutil ou ostensiva, ela faz com que nós sejamos como que uma grande família, envolvendo tantos e tantos de cada um dos lados da vida. Essa é uma ideia para nós nos lembrarmos, não é? Hoje nós estamos na matéria, amanhã estaremos lá do outro lado, e um enorme contingente dos que estão do outro lado terão renascido, estarão reencarnando de agora para o futuro, e nós vamos como que trocando de posições. Mas nós somos os mesmos e, o mais importante, com as mesmas deficiências, as mesmas necessidades, as mesmas características, de tal maneira que todos importam. E são muitos dos dois lados da vida. E a mediunidade, sobretudo a mediunidade ostensiva, vincula os dois mundos. Então, essa é uma ideia para nós. Uma outra questão para nós é a questão sobre o tipo de humanidade que é a nossa. Então, nós somos ainda muito pouco adiantados.
de tal maneira que nós temos governo, Jesus de Nazaré, nós temos uma pleiade de espíritos, que são aqueles que estão como que fazendo parte de uma equipe maravilhosa, como que nos ajudando, os mais como que imperfeitos e retardatários, a fazermos o nosso progresso. Um progresso que foi como que deixado de lado pela própria ignorância sobre o processo evolutivo. Então, nós nos lembramos que mediunidade é algo que sempre existiu, mas que, vamos dizer, da presença de Jesus na Terra até hoje, vem ganhando toda uma importância maior, justificando o nosso melhor estudo a respeito deste tema tão importante, que é o que nós chamamos de ciência espírita, a ciência da mediunidade, procurando valorizar tudo que ela pode nos trazer sobre uma ideia melhor da realidade e o quanto estes espíritos, em nome de Jesus, vêm nos trazendo, em primeiro lugar, subsídios, esclarecimentos, conteúdos como que iluminativos para os filhos todos de Deus habitando o planeta Terra. Mas, é claro, nós sabemos que a maior parte da família da humanidade na Terra, ela não tem ideia da realidade espiritual, não tem ideia da mediunidade, não tem ideia das nossas características e, muito importantemente, às vezes até os espíritas não possuem, é uma noção de como é o mundo espiritual. Nós já conversamos outras vezes sobre isto, né? Então, quando nós estamos no plano físico, nós estamos todos como que na superfície da Terra, por causa do peso do corpo, que faz com que todos nós vivamos na sua superfície. São 5 continentes habitados, são aproximadamente 200 países. E a humanidade encarnada e, de certo modo, a humanidade desencarnada se distribuem em todo o entorno da superfície. Mas, do outro lado da vida, tudo é diferente. De um modo que nós até intuitivamente conhecemos, temos noções. Por quê? Porque já morremos muitas vezes, já vivemos no mundo espiritual por séculos ou milênios, e em cada período lá do outro lado nós aprendemos alguma coisa e fomos guardando conhecimentos, vivências, memória da realidade do outro lado. Mas nada disso, portanto, é novidade. Lá na memória profunda, tudo isto está em nós. Mas se nós estamos no plano físico e esquecemos esses arquivos de memória, nós precisamos estudar. E naquele livro, As 7 Esferas da Terra, já comentado um pouquinho aqui algumas vezes, ele traz para nós a ideia de que os desencarnados se distribuem, por exemplo, no umbral médio em torno dos humanos encarnados. Então, eles estão nos hospitais, nas ruas, nas lojas, nos shoppings, eles estão fazendo parte da vida familiar. São aqueles com quem nós tivemos alguma experiência e alguma afinidade, de tal maneira que é um contingente enorme. Então, somos 8 bilhões no plano físico, encarnados. E nesse entorno, que é o da condição de umbral médio,
na verdade, nós temos uma população muito grande em torno de nós, que interage conosco, nós com eles de uma maneira consciente, mas na maioria das vezes de uma maneira ignorada, inconsciente. Porque todos nós pensamos e sentimos o tempo todo. Eles também. Todos eles, sendo humanos, pensam e sentem continuamente. E esses vínculos vão se estreitando, estas afinidades vão sendo construídas. Mas nós também aprendemos sobre o umbral inferior, quando estudamos a série de Nosso Lar, sobretudo o primeiro livro da sequência de André Luiz, quando André Luiz esteve num lugar que era um lugar escuro, era um lugar de espíritos atormentados, aos gritos, muitos deles rastejando pelo chão. O próprio André tinha muitas dificuldades ali, onde, pela narrativa dele próprio, André, ele viveu ali alguns anos até ser resgatado. Por outro lado, é um lugar de limitações, o tal do umbral inferior. Mas, volta e meia, se lembra da ideia de que existem as trevas, poderíamos até dizer treva superior, média e inferior, numa ideia de separação lógica, né? E ainda temos as zonas abissais, altamente populosas. Por outro lado, e graças a Deus, e graças às lições que foram devidamente aprendidas e vivenciadas, espíritos progrediram e nós temos o umbral superior, onde estão a maioria das colônias espirituais ou cidades astrais conhecidas, no entorno da vida planetária, da vida dos encarnados. Pois bem, é claro que o umbral superior já é um lugar muito mais alegre, muito mais iluminado, e um tipo de vida entre as pessoas e vidas individuais, como que de outra natureza, pelo progresso alcançado por cada um. Por outro lado, nós aprendemos um pouquinho nesse mesmo livro sobre a esfera, que é a esfera da cultura, da ciência e das artes. Uma esfera muito diferenciada. E o número de habitantes desta esfera é menor, porque, infelizmente, a grande maioria não alcançou esta condição. Então, arte, cultura e ciência é uma esfera maravilhosa, supostamente dirigida há muito tempo por Leonardo da Vinci. Existe uma outra esfera muito menos habitada, mas de uma condição moral extraordinária, que é a esfera do amor fraterno universal. E a mais alta de todas, a muitos quilômetros de altura de onde nós estamos agora, que é a esfera do governo da vida, onde estão os espíritos mais adiantados da história da humanidade. Então, por que eu relembro isto? Porque a mediunidade, de um modo geral, é a mediunidade que liga e entrelaça os dois planos. Espíritos de quaisquer esferas, quaisquer, todas, dito de uma outra maneira, tanto os mais elevados como os mais primitivos, rebeldes, ignorantes, perversos, que habitam as trevas e as zonas abissais. Então, a mediunidade exercida, vamos dizer, nos centros espíritas e, eventualmente, em outros grupos de trabalho que inclui a esfera da mediunidade, na verdade, traem
trazem como que possibilidades de intercâmbios com objetivos diferentes, não é? Nós nos lembramos que o planeta inteiro precisa evoluir e o contingente maior é de espíritos muito acanhados evolutivamente, tanto encarnados como desencarnados. Então, existe uma mediunidade, e é a mediunidade, vamos dizer, que nós aprendemos com o Espiritismo. Desde, claro, o nascimento da doutrina espírita, do Consolador Prometido, com Allan Kardec, a partir das mesas girantes, a mediunidade fenomênica, a mediunidade de efeitos físicos. Pois bem, a partir do trabalho de inúmeros espíritos elevados no entorno de Allan Kardec, o codificador, nós tivemos as melhores bases para compreendermos o mundo, a realidade, a mediunidade, no sentido da sua utilidade, para com vistas ao progresso da natureza humana na Terra. Então, se nós examinamos o livro dos médiuns, se nós estudamos os outros livros da codificação kardeciana, se nós estudamos aquela série que está aqui, que é a série da Revista Espírita, nós temos inúmeras manifestações de espíritos de várias condições, mas, sobretudo, de espíritos de elevação, instrutores, nos ajudando no conhecimento relevante sobre isto, mas também espíritos que mostravam algumas dificuldades quanto às suas vivências e condições espirituais, e que foram, naquela época, ajudados por espíritos mais preparados ou elevados que estes últimos. Então, o espiritismo, de um modo geral, a base kardeciana, é extremamente sólida, valiosa para todos os estudantes, os aprendizes da ciência espírita, portanto, da mediunidade. Nós não podemos esquecer, não é, da ideia dos livros que vieram pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que é, vamos dizer, a continuação desse tesouro de conhecimento que a humanidade inteira vem conhecendo e precisará conhecer ao longo do tempo, não é? Seja através de André Luiz, de Emmanuel, de Humberto de Campos e outros espíritos menos frequentemente. Então, nós temos uma base muito sólida sobre tudo isto, e tanto André, como Emmanuel, como Humberto de Campos, inúmeras vezes trabalharam esclarecendo os espíritas sobre a mediunidade, além de vários outros temas, todos eles importantes para nós. Então, nós poderíamos agora nos lembrar de uma reflexão de que nós temos a mediunidade missionária, a mediunidade fenomênica e a mediunidade de parceria, que, de certo modo, é o nosso tema de hoje. Então, nós vamos deixando de lado a mediunidade fenomênica, em que nós tivemos, ao longo da história recente, como que muitos médiuns, homens e mulheres, que se destacaram pela fenomenologia mediúnica, toda ela voltada muito mais para chamar a atenção da realidade espiritual da Terra, da ideia de dois mundos diferentes. Por exemplo, quando nos lembramos de grandes pesquisadores médicos
cientistas outros, como William Crookes, que era físico, com médiuns que eles utilizaram para materializações, para manifestações inusitadas de desencarnados que foram fotografados, foram revelados, ajudando na ideia da ciência da vida após a morte. Espíritos que estavam vivendo no mundo espiritual e, dependendo das condições de pesquisa, estavam corporificados na presença destes pesquisadores e de suas equipes, trazendo uma contribuição inestimável sobre a ciência esta, que mais dia menos dia deveria ser muito bem conhecida, praticada, para que a humanidade tivesse uma base para um progresso espiritual maior. Então, nós nos lembramos de médiuns que eram verdadeiros fenômenos para a demonstração da imortalidade. Mas eram médiuns de ectoplasmia. E por serem médiuns de ectoplasmia, são vários que já foram citados aqui antes, a contribuição deles foi imensa dentro dessa ciência tão importante para que a humanidade conhecesse a realidade e, conhecendo a realidade, avançasse a passos mais largos na senda evolutiva. Então, mediunidade fenomênica, mediunidade voltada para fenômenos inusitados, talvez o mais relevante, fazendo parte da mediunidade de efeitos físicos, as materializações luminosas ao longo da história recente da Terra. Nós também lembrávamos há pouco sobre a mediunidade missionária. Essa mediunidade missionária, ela pode fazer fronteira com as outras, mas aqui eu estaria me referindo a médiuns que vieram trazer um conteúdo espiritual de conhecimentos para que o mundo pudesse avançar mais rapidamente. Então, por exemplo, médiuns que foram precursores do Espiritismo, antes de Allan Kardec trabalhar com as suas médiuns, quase todas muito jovens, adolescentes. Estas médiuns, elas eram missionárias, porque tudo estava planejado para que Kardec tivesse as ferramentas mediúnicas, que eram as médiuns com os quais ele havia trabalhado e trabalhou, para que os conteúdos espíritas pudessem vir. E vieram. E nós somos daqueles, ao longo do tempo, e na companhia de milhares de pessoas no mundo, que usufruem dos ensinamentos espíritas, trazidos por espíritos elevados através destas médiuns. Elas também eram médiuns missionárias. Então, vamos dizer, pós-Kardec, é natural que nós nos lembremos de Francisco Cândido Xavier, o médium que veio nos trazer catadupas de livros, são 500 obras, para que nós conhecêssemos a realidade, conhecêssemos de volta o Consolador, conhecêssemos o Espírito de verdade, que é Jesus, conteúdos morais para o nosso progresso, aquele que nós ainda não havíamos feito e ainda carece de ser concretizado. Então, mediunidade missionária, mediunidade fenomênica
mediunidade de parceria. Então, vamos voltando agora para o nosso tema, que é a de parceria. Então, repare, nós nos acostumamos com atividades espíritas básicas nos centros espíritas, de tal maneira que estas bases, elas são preciosas do ponto de vista de um trabalho que você possa, de novo, vincular a mensagens trazidas por espíritos mais preparados, que continuam instruindo os encarnados, sobretudo através de mensagens psicografadas, mas que podem também vir através de médiuns psicofônicos, por espíritos de instrutores. Então, ao longo de todo o movimento espírita, que tem aproximadamente 1,5 séculos no Brasil e no mundo, nós continuamos recebendo a palavra lúcida, esclarecedora, para inúmeras questões que grupos pequenos ou maiores precisariam conhecer, ensejando o progresso. E, pelo progresso, libertação e felicidade. Por outro lado, a ideia de que também, seja pela psicografia, mas muito mais pela psicofonia, nos moldes mais tradicionais, em torno de uma mesa mediúnica, médiuns de psicofonia receberam e recebem hoje, receberão no futuro, espíritos necessitados, carentes de esclarecimentos, de benefícios como da oração, do passe, mas, sobretudo, do diálogo fraterno com encarnados mais ou menos esclarecidos, procurando trazer a esses espíritos que são vinculados aos médiuns pelos dirigentes desencarnados de cada reunião, para que haja o benefício devido. Por quê? Nós não lembrávamos há pouco a ideia de que nós temos um umbral inferior, nós temos as trevas e as zonas abissais, nós temos a ideia de que a maior parte da humanidade ela é muito necessitada de esclarecimentos, de resgates, de curas, de encaminhamentos, seja com os recursos que as instituições desenvolvam. Então, esse é um trabalho que ocupa o movimento espírita ao longo de décadas e décadas, 1,5 séculos. Mas eu poderia comentar com vocês que, ao longo das últimas décadas, muitas coisas vêm acontecendo envolvendo pessoas que estudam o espiritismo, que têm uma tendência a dirigirem reuniões mediúnicas em qualquer lugar, tanto quanto médiuns que vão como que apresentando características que não eram típicas ou comuns há mais tempo atrás. De tal maneira que essas reuniões, que podem ainda continuar sendo em torno de uma mesa num centro espírita convencional, também vem ganhando outras alternativas. De tal maneira que há, vamos dizer, uma espécie de progresso. Porque a mediunidade, ela não é só aquilo que nós conhecíamos até há muitos anos atrás. Há progresso em tudo. Não é uma das leis divinas, a lei do progresso, como está muito bem estudado em O Livro dos Espíritos, além de todas as leis
chamadas leis naturais ou divinas. Então, no campo da mediunidade, não é, vem acontecendo todo um progresso. E esse progresso, ele traz consigo muita ajuda, muito proveito para a humanidade, de uma maneira geral, para os espíritos desencarnados e para o planeta como um todo. Então, meus amigos, só para comentar com vocês, não é? Vocês talvez tenham uma ideia do quanto tudo isto vem alcançando elementos de desenvolvimento pelo estudo doutrinário e pela ação de benfeitores, nos revelando novas possibilidades para o trabalho mediúnico. Eu vou colocar uma expressão que às vezes eu comento, que é a ideia de que existem médiuns que são mais engessados, familiarizados e muito bem com atividades mediúnicas mais simples e típicas. Mas é natural que ao longo dos últimos anos, quando eu digo últimos anos, eu digo últimas décadas, vá acontecendo progressos nas atividades mediúnicas, nos centros espíritas, em grupos familiares e em outros cenários naturalmente passíveis de excelentes reuniões mediúnicas. A palavra gessado tem a ver com médiuns que viram, durante o seu período de formação, um conjunto de orientações e instruções que fizeram com que eles tivessem menos graus de liberdade que hoje muitos médiuns desenvolveram, possuem e trabalham conosco. Então, em tudo há crescimento e progresso, com vistas a quê? A que a mediunidade seja, ao longo do tempo, cada vez uma ferramenta melhor, capaz de gerar o progresso da humanidade. Mesmo que saibamos que ainda a maior parte do planeta da humanidade encarnada não tem nem noção de doutrina espírita, e muito menos de mediunidade como uma ciência. Então, tem aí uma série de questões, né? Então, o que acontece? Eu vou comentar agora uma coisa um pouco mais pessoal, né? Que eu acho que eu já comentei outras vezes, né? Meus pais eram espíritas, e aí eu fui conhecendo os postulados espíritas desde muito cedo, ouvindo falar deles no dia a dia em casa, até que eu mesmo, né, fui me inteirando dos conteúdos doutrinários, fui frequentando centros espíritas, sentando em torno de mesas para desenvolver uma possível mediunidade de minha parte, mas muito mais observando as manifestações mediúnicas de aprendizes da mediunidade, aqueles que tentavam desenvolvê-la, né? E observando as manifestações, porque eu não tinha, nunca tive mediunidade ostensiva. Muito bem, então eu fui depois, então, frequentando grupos espíritas no Rio de Janeiro, até que fui residir em Porto Alegre, voltei 8 anos, 9 anos depois, mas sempre muito ligado à mediunidade, não é? Aonde eu ia, eu acabava chegando às reuniões mediúnicas das instituições A, B, C e D. E sempre aprendendo, sempre me vendo como um aprendiz dessas coisas, né? E me familiarizando com a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, a Terra. E aí eu fui vendo, observando
coisas que eu não conhecia e fui passando a conhecer. Numa progressão que eu nem podia imaginar em relação aos conteúdos que, através de médiuns muito bem formados, eu fui conhecendo a natureza dos espíritos, a natureza, as condições da realidade espiritual da Terra. E com estes espíritos se manifestando por inúmeros médiuns de instituições diferentes ao longo dos anos. E fui me habituando e me habilitando a interagir com eles, sobretudo pelo diálogo fraterno. Mas, por causa da medicina, e com a intenção de, entendendo que por trás das doenças, tanto doenças clínicas como transtornos mentais, sempre há questões invisíveis, questões do pretérito, questões envolvendo desencarnados em situações bem delicadas, em sofrimento, e muitos com desejo, nos processos obsessivos, de vingança pelo que eles haviam sofrido, enquanto os doentes de hoje eram os algozes do passado. Isso foi trazendo uma familiaridade inevitável. Eu nunca busquei isso, foi vindo naturalmente. Então, o que acontece? Isso tem a ver com a mediunidade de parceria. Vocês ouviram falar, já foi comentado há tempos atrás aqui no nosso grupo também, a ideia, que é uma ideia de que o telefone tilinta do mundo espiritual para o plano físico. Então, essa é uma noção, que é uma noção prevalente, é uma noção real, é uma noção histórica dentro do movimento espírita. Mas de décadas para cá, graças à ideia de progresso, nós estamos vendo a condição de que é perfeitamente possível uma interação tal entre os dois planos, entre estudiosos, estudantes, aprendizes, médiuns e dirigentes espíritas, dialogadores, por exemplo, não é? De, além de receberem chamamentos, como que chamadas de lá para cá, nós podemos, e temos feito isso há muitos anos, chamarmos em busca de ajuda em reuniões muito proveitosas e sérias, para que a ajuda devida venha para os necessitados, por exemplo, com os problemas médicos mais sérios que vocês possam imaginar. Então, como nós começamos um pouco mais cedo, em função do que tivemos chance de aprender com meu pai e minha mãe, eu fui me envolvendo na área mediúnica e sempre aprendendo mais e mais para uma familiaridade que resultasse num bom proveito quanto ao conhecimento, colocando-o em prática para ajudar os pacientes, que foram chegando. E na medida que nós íamos viajando, interagindo com grupos de vários lugares do mundo, nós fomos vendo que essa mesma ciência, a ciência espírita da mediunidade, interagindo com grupos de médiuns diferentes em qualquer lugar, seja na Itália, seja em Portugal, seja nos Estados Unidos, no Uruguai, nós fomos vendo que havia como que algo semelhante, independentemente das condições de cada centro espírita, de cada grupo, onde quer que as reuniões acontecessem. Então, meus amigos, isso foi caminhando, isso foi progredindo.
E o mais interessante é que essa mediunidade de parceria seria a ideia, por exemplo, não só, mas de que o telefone pode chamar daqui do plano material dos encarnados para o mundo espiritual. Então, eu diria que aí existe toda uma ciência proveitosa para trazer alívio aos sofredores. E vejam, sofredores encarnados, mas sofredores desencarnados, de onde? Do umbral médio, do umbral inferior, das trevas superiores, médias e inferiores, e algo que nós não tínhamos ideia, podermos lidar em condições bem razoáveis e especiais com espíritos abissais, por questões das necessidades destes tempos e a espiritualidade nos revelando. É como se os amigos espirituais, envolvendo espíritos mais lindos, conhecidos pelos nomes, pela sua dedicação à sociedade, desde todos os tempos, para que o maior benefício possível acontecesse. Uma questão que tem a ver com isto, por exemplo, nós abrirmos, como eu costumo dizer, para o atendimento de um paciente, seja uma senhora com depressão moderada a grave que tentou suicídio 2 vezes, seja o caso de uma criança com TEA, transtorno do espectro do autismo, nível de suporte 2 ou 3, com muito sofrimento do paciente e dos pais, da família em geral. Seja o caso, por exemplo, de uma paciente com câncer, uma neoplasia de mama ou de pulmão, com ou sem metástases. Então, estes são exemplos de casos individuais médicos em que você usa a reunião mediúnica para desvendar as origens do sofrimento. Já vimos isto. Toda doença física, biológica, clínica ou transtorno mental tem uma origem espiritual e que se prende numa quantidade menor, numa minoria, na própria vida atual. A grande maioria é em vidas passadas. Pois bem, os resultados desta abordagem é o que mais importa. Alívio para os pacientes, com repercussões de âmbito familiar e muito uma medicina espírita, uma medicina mediúnica, uma psiquiatria mediúnica que vai lá no mundo espiritual ajudar os desencarnados que até então estavam sofrendo, ligados aos doentes e contextos dos encarnados, de tal maneira que o benefício se espalha para o mundo espiritual. E não é porque é no mundo espiritual que o valor é menor, porque todos eles que estão lá são seres humanos, iguaizinhos a nós, sofrendo as consequências de dramas que envolveram encarnados doentes de hoje, desencarnados em circunstâncias diversas, mas todas elas muito delicadas. Outra questão que veio da ideia da mediunidade de parceria é quando, por exemplo, o telefone, eu pego o celular ou o telefone fixo e diante da queda de um avião em que morreram 180 pessoas, nós vamos e pedimos para que aquele período da reunião mediúnica seja para cuidar de todas as vítimas. Por quê? Porque essas vítimas não são beneficiadas de imediato, por limitações técnicas. Mas se você usa uma reunião com um grupo mediúnico preparado,
reuniões muito sérias, muito bem administradas e desenvolvidas, todas as vítimas que morreram, que estavam em condições muito difíceis, ainda atreladas aos corpos biológicos já sem vida, são ajudados pelo magnetismo, pela fluidoterapia, pela ação maravilhosa da prece em benefício deles. E através de campos salutares, campos geométricos, preenchidos de amor e de luz, envolvendo todas as vítimas logo já mudam as suas condições físicas do perispírito e as suas condições de conforto, de bem-estar, e dali são levadas para os postos de auxílio e os hospitais das cidades astrais que nos dão assistência, cobertura em favor de todas essas vítimas. Então, há uma ciência que vem se desenvolvendo nesse sentido. Também é, em parte, a ciência da vida após a morte. Para vocês terem uma ideia, acontece uma enchente numa região, seja na Líbia, seja na região serrana do Rio de Janeiro, há anos atrás, deslizamentos, naufrágios de imigrantes de países do norte da África querendo chegar à Grécia ou à Itália, ao sul da Europa, e esses barcos naufragam. Essas vítimas podem ser assistidas para que não fiquem no mundo espiritual em regiões de muito sofrimento, porque os grandes benfeitores não conseguem chegar até eles e resgatá-los logo. As equipes dessa mediunidade de parceria se voltam para isto também, como nos moldes do terremoto do Haiti em 2010, das tsunamis em países da Ásia há algum tempo atrás, das Torres Gêmeas em Nova York, lá no 11 de setembro, a enchente que nós tivemos agora no Rio Grande do Sul. Em algumas reuniões, elas foram próprias para resgatar 200 de desencarnados, para cuidar de feridos, quase 1.000, nos hospitais das pequenas cidades do Rio Grande do Sul. Às vezes acontece algo, você vai atender como que um paciente, e daqui a pouco você se vê num cenário de séculos atrás, onde houve toda uma problemática delicadíssima, com vítimas vinculadas ao caso atual. Quando você cuida de tudo aquilo que houve mesmo há séculos atrás, o que acontece? Você cuida deles, isso é medicina, e você cuida desse modo do paciente que se vê liberto daquelas pendências dolorosas que geram transtornos mentais e problemas clínicos. Então, meus amigos, existe algo que é para nós estudarmos também. Hoje nós estamos nos lembrando de algumas questões. E tudo isto é parte de um convite para que de uma mediunidade que tem uma base muito bem estruturada em como que manifestações de psicografia, vidência, psicofonia, você pode ampliar essa base para um proveito melhor da tarefa mediúnica. Outra coisa para comentar com vocês, não é? Tem a ver com a pandemia pela Covid-19.
o mundo inteiro, por causa do isolamento social, por causa do lockdown. Primeiro, o mundo adoeceu, não só pelo vírus da Covid, gerando, vamos dizer assim, 7 milhões de desencarnações. Quantas vezes aqui mesmo, nas equipes que nós temos contato, nós abrimos para as vítimas da Covid de vários lugares do mundo. Só no Brasil foram mais ou menos 800 mil pessoas que morreram. Morrer de uma doença qualquer não é estar bem logo depois. Nos Estados Unidos, 1.200.000. Na Itália, 900 mil. E assim por diante. Então, nós também utilizávamos, vamos dizer, a ferramenta da mediunidade para cuidar da questão da Covid. O mundo adoeceu mais, muito mais significativamente, quanto aos transtornos mentais, sobretudo a depressão, a ansiedade, o suicídio, por causa do sofrimento, seja pelo temor da morte, seja pelo luto, pela perda de seus entes queridos. Tudo isso trouxe uma perturbação muito grande. Mas, por outro lado, nós começamos a pensarmos, então, em reuniões em que, por causa desse isolamento, nós fomos encontrando oportunidades de trabalho, tanto com médiuns com os quais nós já trabalhávamos há muitos anos, como médiuns que foram como que despontando, surgindo, e hoje trabalham conosco no dia a dia de um modo completamente diferente do que sempre foi o que acontecera nas instituições espíritas, de tal maneira que eu posso estar trabalhando em casa, aos sábados, aqui mesmo onde eu estou agora, com médiuns que já trabalhavam conosco na Sociedade Espírita Reencontro, em Copacabana, no Rio de Janeiro, há quase 30 anos, e agora trabalhamos aqui. Outra ideia é de que, pelo mesmo telefone celular com o qual nós estamos agora, com o notebook também funcionando, o médium pode estar numa cidade do Brasil ou numa outra cidade em um outro país, mas dependendo das circunstâncias e especialmente da familiaridade com a ciência espírita, mediúnica, com a condição do médium A ou B ou C, nós podemos estar 2 horas em chamada de vídeo, atendendo como se estivéssemos num centro espírita tradicional, funcionando como sempre se funcionou. E por que se consegue isto? Por bases doutrinárias sólidas, por competência mediúnica e por um estudo gradativo. Porque o dirigente, ela, ele e os médiuns continuam devendo estudar sempre para ampliar os seus horizontes, para serem cada vez mais úteis na tal mediunidade de parceria. Então, algumas médiuns estão aqui hoje, que tem a ver com o que eu estou lembrando aqui com vocês. E eu tenho vivido uma experiência muito feliz pelos resultados alcançados. Então, querem ver, para nós concluirmos por hoje, os resultados de atendimentos mediúnicos de casos de transtornos mentais, sobretudo de autismos, casos de problemas neurológicos, casos de outros transtornos mentais, como depressão, ansiedade, esquizofrenia, dependência química, TDAH. Nós temos, por sugestão de um psiquiatra amigo e colega da Argentina, nós temos visitado os congressos mundiais de psiquiatria
levando modestamente esses bons resultados. E vejam, Lisboa, por exemplo, agosto de 2019, 6.000 psiquiatras de quase todos os países. E aí eu levo lá um pôster, depois outro. Em Jerusalém, em dezembro do mesmo 2019, congresso pela Associação Mundial de Psiquiatria. Eles aceitaram também os nossos dois trabalhos, um voltado para o autismo, outro uma apresentação oral voltada para, ao contrário, a oral para o autismo e ao pôster para as doenças variadas psiquiátricas. Então, é uma parceria, porque é um estímulo para que as equipes dos encarnados vão conhecendo isto, vão se preparando, vão se capacitando, e a espiritualidade elevada, ela faz o mesmo. Ela também se prepara, ela também tem desenvolvimento, ela também muda as estratégias, aperfeiçoa as técnicas. E quando há essa parceria, os resultados são os melhores possíveis. Então, meus amigos, eu vou fazer assim. Isto é quase que uma introdução, não é? Porque essa é uma temática que poderia ir um pouquinho mais longe, mas eu acho interessante nós abrirmos agora, né, para algumas dúvidas ou aspectos que vocês queiram trazer agora mesmo, até por mais uma meia hora, mais ou menos. Pode ser? Então, meus amigos, Doutor Sérgio, boa oi, noite. oi, boa noite, Mônica. Tudo Bem, bem? tudo bom. Doutor Sérgio, o senhor falou bastante sobre esses cuidados de parceria, de cuidados com pacientes, com obsessores, vamos dizer, de acontecimentos pretéritos, né? Abrindo a mesa para cuidar desses casos. E no caso, por exemplo, de uma paciente que tem um problema sério dentro de casa com o próprio marido e que foi constatado, então, que numa vida pretérita eles tiveram vários problemas, vamos dizer assim. Mas no caso, o próprio obsessor, que hoje é pelo que deu a entender, é o próprio marido, os dois estão encarnados. Isso pode Pois bem, acontecer, né? E o que pode, fazer? e é muito comum. Uhum. Mas qual é a sua pergunta, Mônica? O que fazer nessa situação? Levar o caso que chegou pelo atendimento fraterno, levar para a reunião mediúnica, mesmo não sendo propriamente uma doença específica. É uma perturbação, há sofrimento de parte a parte, não é? Isso também tem uma origem. Poderia ser por causa de presenças desencarnadas ligadas a ele ou a ela ou a ambos. Então, se a equipe de médiuns, pela vidência, abrindo-se o passado, perceber a interferência de desencarnados, a primeira coisa a fazer é cuidar deles, acolhê-los, esclarecê-los e encaminhá-los para outras regiões distantes da vivência do casal num lar em qualquer lugar do mundo. Mas, se a equipe, se os trabalhadores, vamos dizer assim, rastrearam e não foram vistos espíritos,
Tem várias alternativas para explicar isto, mas a mais simples é de que a questão não seja por uma obsessão de terceiros, e sim algo de uma vivência antiga, não é? Que traz dificuldades no dia a dia do casal, algo que é extremamente comum. Como lidar com isto? Tem mais de uma maneira. Muitas vezes é uma questão de terapia, de ajuda de um profissional da área da saúde mental, de uma terapia de casal, não é? Mas você pode, existe um capítulo na mediunidade de parceria que eu não mencionei, que é a incorporação de encarnados. Porque qualquer encarnado, adulto, criança, em qualquer lugar do mundo é espírito. E se é algo que um diálogo, um acolhimento, uma orientação pode ser oferecido a ele ou a ela, isso pode ser providenciado. O anjo de guarda de um dos dois, tudo monitorado por espíritos elevados, pode trazer a tal pessoa para um diálogo esclarecedor, uma atenção amorosa, benéfica, fraterna, para que a pessoa se esclareça. Entende? Então, isso também é reunião mediúnica séria de parceria. Isso seria acometia? Incorporação de encarnados. Se vocês quiserem, se houver tempo, eu posso contar 2 exemplos bem recentes daquilo que você está como que contribuindo, questionando. Por exemplo, uma determinada criança, Rio de Janeiro, bem pequena, criou, vamos dizer, dentro da família, toda uma antipatia pelo avô. E algo sério, algo bem delicado. E esse avô, médico, colega, nos pediu ajuda, porque ele estava numa palestrinha em algum lugar e escutou eu falar de certas coisas que têm um pouco a ver com o que nós estamos estudando hoje. E ele ficou sensível àquela fala e pediu ajuda, porque aquilo o angustiava muito. Era a única neta dele, filha do filho. Levamos o caso para a reunião mediúnica e o que havia? A história, a ideia de que na vida anterior, aquela que hoje é a neta desse avô médico, ela era a filha dele. E nesta família, que envolveu, portanto, pai e filha, ele era um pai muito austero, bruto, vamos dizer assim, nas suas falas, nas suas atitudes, quanto a esta filha. E ela criou dentro dela, vamos dizer, uma dificuldade muito grande com o seu pai, que hoje, por providência da espiritualidade, eles estão juntos de novo, só que num outro tipo de vínculo. Só que quando ela, pequena, olha para ele, ela vê o pai daquela vez anterior e ela fica em pânico. E ela procura estar distante, arredia as tentativas de aproximação. O que foi feito? Não tinham obsessores. E aí, os nossos amigos espirituais trouxeram a menina desdobrada, encarnada, e nós conversamos com ela durante alguns minutos. Ela recebeu um passe e ela estava consciente.
Ela sabia do que havia acontecido no pretérito. Enfim, estamos aguardando uma melhora, mas tudo indica que vai haver um outro momento com a mesma equipe em que o médico de hoje, o avô, vai vir desdobrado para nós conversarmos com ele. Vai ser trazido pela mesma médium que já nos ajudou com a vinda da menina. Esse é um exemplo. Outro exemplo recente, numa cidade do interior de São Paulo, um casal de médicos, ela médium também, ele um médico super competente, vivendo dificuldades no casamento. Os dois com 2 filhos adotivos. Pois bem, ela pediu ajuda, uma pessoa também super preparada, e quando nós abrimos, havia um contexto do passado que pesava no psiquismo, sobretudo dele. Tem uma historinha com detalhes aí que não faz muito sentido eu contar. E aí, qual é a ideia? Ele foi trazido em corpo mental. Ele é encarnado nos moldes do que ele é hoje, porque eu o conheço de perto, amigo e colega. Conversamos com ele durante uns 20 minutos, através de uma médium, e o que acontece? Quando nós passamos para a esposa que nós havíamos tido a oportunidade de procurar ajudar e que tinha sido muito proveitoso, pelo menos pela oportunidade de um diálogo que só mesmo pela ciência mediúnica, a ciência espírita, nós poderíamos lançar mão, ela me dá a melhor das notícias. E ela diz, doutor Sérgio, ele é outra pessoa a partir da data que vocês atenderam. Não tinha espíritos ou terceiros obsessores. Era um imbróglio de uma dificuldade de uma vida anterior. Isso é mediunidade de parceria. Tá certo? Tá. Doutor Sérgio, mas aí no caso, o casal, os dois têm que concordar ou ele não, porque a esposa, ela concorda, ela que pediu ajuda, porque É, o relacionamento é tão desgastante, ela já foi internada 2 vezes, então está pegando na saúde dela, sei. né? É o tratamento. Mônica, eu acho que eu já sei o que você está comentando. Eu estava comentando desse último casal. Ele nunca soube do atendimento. Foi um pedido dela, a esposa dele. Não precisamos de mais nada. No caso da garotinha, só quem pediu foi o avô, que ficou sabendo, sem saber detalhes, que nós tínhamos feito um primeiro atendimento. A mesma questão, basta um terapeuta, um médico, um profissional de saúde, um amigo, um parente pedir ajuda para uma demanda, uma questão difícil qualquer. Não precisa ninguém autorizar. Ok. Por quê? Porque é caridade. Para que envolver? E vai que a pessoa é de uma outra crença. Pronto. Vai acabar dificultando o auxílio. Mas não é porque a pessoa tem outra crença, se estão vivendo uma situação de sofrimento, não se pode esperar, havendo condições, leve para o atendimento. Agora, se possível, por uma equipe experiente. Não precisa de autorização formal. Por quê? Porque é uma caridade que flui sem a necessidade de ficar como que contido. É uma
caridade dos encarnados que estão solicitando e sofrendo diante do que está acontecendo, com o mundo maior nos dando a devida cobertura. E a Tá bem? língua não interfere? Oi? A língua não interfere, eles não são daqui. Eu não entendi. O que não interfere? A língua, Como eles, eles, assim? falam espanhol. Pode ser feito É, aqui. Mónica, no hay ningún problema. Tanto porque yo Perfeito. hablo bien en español, si son espíritus de España o de cualquier país de habla hispánica, não há problema. Muitas Ok. vezes, não é aqueles que já estiveram em alguns momentos conosco, até espíritos em árabe compareceram e falaram em árabe, e eu entendia. Podia ser em inglês, podia ser em qualquer idioma. Claro que, se nós conhecemos um pouquinho do idioma, ajuda muito, mas não é uma limitação. Além do que, existe um recurso psíquico de mudança do idioma, porque a transmissão é pelo pensamento. E o médium, tendo familiaridade, o espírito pode ser francês, nunca conheceu a língua portuguesa, mas ele pensa e sente de um modo que você usa a capacidade do médium para, de um idioma mais conhecido do espírito, o médium falar no idioma habitual. Tá bem. Tá bem, Obrigada. Mônica? De nada. Obrigado a você. Então, meus amigos, vamos combinar uma coisa. Talvez um ou outro tenha alguma questão, alguma dúvida, mas agora já são no horário de Brasília, 8h18. Eu penso que nós podíamos fazer a nossa prece já de encerramento e podemos deixar a ideia de que na próxima semana, dependendo do tema que nós vamos abordar, se houver ainda sobre o que foi trabalhado hoje alguma questão, vamos trazê-la naturalmente. Por quê? Porque esse é um tema avulso, é um tema que tem a ver com o nosso futuro, tem a ver com a nossa condição atual, e qualquer aspecto deve ser bem trabalhado para servir de base para as nossas atividades futuras. Tá bom, gente? Então, combinado? Então, vamos nos preparando para fazermos a nossa prece e vamos torná-la uma prece de gratidão, em função de tudo que temos tido a oportunidade de conviver, de estudar, de pensarmos em atividades de auxílio na área da mediunidade, tendo em vista tanto sofrimento que temos hoje no mundo, que parece crescente em função da gravidade das circunstâncias do nosso mundo de expiações e de provas. Que todos nós tenhamos cada vez mais um interesse maior no estudo doutrinário espírita, mas, sobretudo, no estudo dos ensinamentos de Jesus, que são os mais relevantes para o nosso crescimento, para a nossa libertação e para que, em trabalhando na seara mediúnica, inspirados por Jesus, nós possamos ajudar sempre, como tendo isto como a meta fundamental da nossa existência. Que todos aqueles que estão vivendo as agruras das doenças de todo tipo, no mundo todo, todos aqueles que estão sendo vítimas de todas as formas de violência
de feminicídio, de infanticídio, de suicídio, de violências por acidentes de meios de transporte, de dramas ligados ao clima, às intempéries, as pessoas adoecidas por problemas variados. Que Jesus os abençoe, que nós possamos vibrar com muito amor por eles todos, para que o nosso mundo, através da melhora de cada um, seja um mundo cada vez mais adiantado, liberto do mal, preenchido de virtudes, seguindo as narrativas e as recomendações do meigo Rabi da Galileia, o príncipe da paz, o sublime educador das nossas almas. E com isto, cooperemos cada dia, em cada momento, procurando o bem para cada um no nosso entorno. Muito obrigado, amigos espirituais, Eurípides, Dorivone Bezerra, Chico e todos os outros que indicam que nem desejam que os seus nomes sejam referidos nesse momento, reservando-se o anonimato por uma questão de humildade e simplicidade. De todos os modos, muito obrigado a todos que estão nos ajudando, espíritos, aliás, familiares, guias e mentores, anjos tutelares, protetores, guardiões, para todo mundo aqui deste grupo. E, naturalmente, para os nossos colegas, amigos, vizinhos, conhecidos e familiares. E que isto seja constante. Muito obrigado a todos e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, vamos nos despedindo e vamos, se Deus quiser, nos encontrar lá no dia 12 de agosto, que é a segunda-feira que vem. Tá bom? Qualquer questão que eventualmente vocês queiram perguntar antes da próxima reunião, podem enviar uma mensagem qualquer pelo WhatsApp. Muito obrigado a vocês todos. Uma coisinha, para doar para as cestas básicas é até dia 12, né? Até dia 10. Aliás, você lembrou muito bem. Como nós temos aí 5 dias, aqueles que ainda não contribuíram por obséquio, que o façam, vou brincar, da maneira mais generosa possível, porque tudo vai depender do valor geral arrecadado, quanto ao número de cestas e ao número de mantas e cobertores de lã. Tá bom? Dia 10 é bem razoável para que nós, então, possamos adquirir e tratar de distribuir para aquelas comunidades carentes. Tá bom? Muito obrigado aos que já contribuíram e obrigado aos que vão fazê-lo nos próximos dias. Tá bom, Vanessa? Obrigada, boa noite. Boa noite, fiquem bem e até para a semana que vem. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite a todos.